Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo terça-feira, dia 15 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias do RVGCR, um posicionamento global sobre a iminência desses acontecimentos. Agradeço a Deus por todos os inscritos no meu canal desde o início, todas as pessoas que se permitiram e se permitem estar conosco nessa grande família, tornando-a cada vez mais grandiosa. A todos os novos inscritos que me conhecem também diariamente, através das recomendações do YouTube, muito obrigado por se inserirem nessa família que tem um imenso potencial, um extremo coração enorme, para que estejamos cada vez mais numerosos. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos humanitários, continuem se atentando e colaborando com a nossa instituição, a nossa Fundação Coopera Frater, que é uma ONG já em execução em solo nacional e internacional, através dos seus programas Ecolux Pax, que são programas humanitários, são programas holísticos, são programas espirituais, são programas ecológicos e de vento em popa no Brasil, necessitando apenas da sua colaboração e cada vez mais impulsionem as páginas, se assim puder. É um desejo do irmão e um pedido humilde. Meus amigos, eu estou no âmbito dessas notícias e acredito que há uma grande quantidade de pessoas que não acreditam, que não têm um posicionamento a favor e que mesmo vêm disseminar a discórdia dentro do meu canal, né? Deixa a discórdia para lá, irmão. Deixa todas essas questões. O irmão Danilo Sérgio não fala nesse canal só sobre pagamento de títulos. Eu falo sobre uma outra questão global, vários eventos que estão combinando sobre essa transição do sistema financeiro, sobre essas questões de guerra, sobre as moedas fiduciárias, sobre os sistemas dos bancos mundiais. E isso, não podemos fechar os olhos, irmãos. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre título, não é só sobre pagamento de títulos. Existe uma posição anterior a isso, que antecede toda essa liberação de riqueza, que talvez não seja bem compreendido pelo irmão, que às vezes vem causar discórdia, vem xingar o irmão Danilo Sérgio, chamar de mentiroso, não sei o quê, ou até mesmo outras personalidades no YouTube vêm aqui difundir no meu canal coisas que acontecem. Enfim, meus irmãos, eu digo a vocês que eu não tenho nenhum vínculo com essas notícias, nenhum outro canal, né, meus amigos? Eu busco as minhas notícias, as notícias, né, que não são minhas, eu busco diariamente diante de uma diligência que eu mesmo faço, pois todos os canais que eu sigo, eu já falo diligentemente e frequentemente nos meus vídeos. É de lá que eu tiro essas informações. E eu acredito nesse grande posicionamento global. O meu conteúdo não é só sobre pagamento de título e essas coisas, meus amigos, engloba várias outras situações e eventos. Eu peço a esses irmãos, né, que às vezes criticam e falam essas coisas, observem, meus amigos, se vir e semear a discórdia é um bom posicionamento nesse canal. Né? Existem outros canais para você explanar, para você apoiar. Se esse é o teu posicionamento, eu não posso impedir. Logicamente, eu não posso forçar ninguém a acreditar no que eu acredito, mas eu corro atrás de provedores, confronto informações que são passadas pelo mundo todo, pois eu não acompanho só os Estados Unidos, eu acompanho França, eu acompanho Itália, eu acompanho Suíça, eu acompanho detentores em grande parte da Europa, eu acompanho os provedores da inteligência que estão na frente de guerra. Isso eu não tiro de um site só, eu tiro de vários sites, tiro de vários provedores. Aí, meus amigos, eu faço uma diligência diante da mídia que parece ser verdadeira e diante do que eu julgo ser verdadeiro. Se os irmãos gostarem, estiverem gostando da diligência que eu faço também e dessas notícias, continue me apoiando, deixando o like no vídeo, também enobrecendo com a sua inscrição, com seu comentário mais ainda, pois eu leio os comentários relativamente, eu não tenho muito tempo para respondê-los, meus amigos, mas eu digo que a um por um eu oro meus joelhos, porque eu oro muito pelo corpo do meu canal, pelas pessoas que desenvolvam uma consciência colaborativa em meu canal, que eu possa atrair essas pessoas exatamente e
essas pessoas que eu busco frequentemente também estar conectado com essas fundações e tudo que eu acho certo, né, meus amigos. E eu achei necessário trazer essa forma de visão para que os irmãos possam estar me conhecendo e também dando essa oportunidade que a eles vem diante de uma situação a qual foi plantada uma ideia, naquela consciência que é difícil, a partir do momento que essa ideia é plantada, ser retirada, encarar um fato gigantesco, uma posição que vai talvez contra tudo que você acredita, irmão, mas nenhuma mudança é fácil, toda mudança é dolorosa. Então eu faço votos que todas as pessoas que me assistem possam compreender esses momentos assim como eu compreendo. Porque isso me enobrece a cada dia, estar a par dessas informações, a par desses eventos. E eu vou trabalhando em paralelo da minha vida, porque certamente ainda esse momento não aconteceu. Se acontecesse, já teríamos visto, não é mesmo? E, segundo os provedores da inteligência, eles estão nos alertando para observar os eventos e não as datas. Um ataque cibernético em grande escala ocorreu contra Israel. Os sites do governo estão inativos, incluindo a Autoridade Nacional de Segurança Cibernética, responsável por proteger o ciberespaço civil. Os detentores de títulos aguardam financiamento nas próximas 48 horas, possivelmente. Eles planejam ter a maioria do Tier 4B entrando e saindo do centro de redenção. Eles precisam disso para que possam liberar as taxas internacionais para todos. Fontes dos Estados Unidos esperam que seja feito nas próximas 2 ou 3 semanas e que tenhamos concluído todos os resgates de nível 4A e, posteriormente, os de nível 4B ao mesmo tempo. Lembre-se de que pode levar mais ou menos umas 3 semanas para que tudo isso esteja pronto. Então, eles precisam começar isso rapidamente se quiserem cumprir com esse cronograma. Índia, China, Rússia, Paquistão, Arábia Saudita, Polônia, Irã, Japão, Venezuela concordaram em usar suas próprias moedas nativas para comprar produtos entre si para que não precisem do sistema SWIFT. Eles não querem abrir mão das exportações de fertilizantes, petróleo, energia, entre outros. A morte do petrodólar está chegando. Foi um banho de sangue para a China no mercado de ações. Prepare-se para a inflação de alimentos, distúrbios de alimentos, escassez e racionamento. Foi exatamente por isso que Biden e a Organização do Atlântico Norte estavam escalando deliberadamente esse conflito. Eles precisavam da desculpa da guerra com a Rússia para desmantelar a cadeia global de fornecimento de fertilizantes e combustíveis fósseis que alimentam o mundo. À medida que a fome em massa se torna realidade, tudo será atribuído a Putin. Durante essa escalada projetada, todos nós poderemos esperar testemunhar os seguintes efeitos e eventos horríveis. Em essência, a inflação e a escassez de alimentos levarão a uma crescente agitação social que se expressará em tumultos, roubos e violência. Isso será explorado por regimes autoritários para desencadear sistemas de controle de racionamento de alimentos, e proibir a horticultura doméstica. A economia de sementes à venda privada de alimentos, toda a crise, é claro, será atribuída a Putin, que é o novo bode expiatório de tudo. Rússia agora é o novo vírus para o mundo. Em relação à redefinição de moeda global, a partir do dia 14 de março, marco zero, nova inteligência encontrada no Global Currency Reset. Como tinha acontecido durante todo este fim de semana, aparentemente, todos os detentores de títulos assinaram novos acordos de não divulgação. Observamos uma grande ligação feita ontem, mas não foi postado até o momento dessa redação.
O Gold Standard Act para a moeda dos Estados Unidos foi aprovado no dia 14 de março. E observamos que também isso foi feito há 122 anos depois, em 14 de março de 2022. Muito cuidado com essa semana, com o colapso financeiro e cuidado com tudo. Charlie Ward disse isso para nós na segunda-feira. Este foi o nosso último fim de semana pela espera do RV. Sim, isso começou. Os Estados Unidos ocupam a última posição, mas serão os maiores. O único Estado-nação mais importante, com o maior número de moedas exóticas e digitais em seu poder, serão detentores da XRP e a grande mudança começou. Novamente observamos que China, Rússia, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait e os Estados Unidos são os principais detentores de ouros mundiais e irão para a moeda lastreada em ouro. Isso ocorreu a partir do dia 11 de março. Os detentores de títulos de nível 1, 2 e 3 estão começando a dizer sobre sua possível liquidez obtida após a queda do mercado no dia 11 de março. Um executivo também e mais executivos dos bancos líderes em Wells Fargo estão dizendo sobre as notificações de nível 4B. A guerra contra o reset, e isso está sendo dito sobre o reset do Fórum Econômico por Charlie Ward. Estamos assistindo a um filme. Um plano altamente avançado está ocorrendo. Um jogo de xadrez para expor a corrupção mundial. A Ucrânia foi a chave. Putin teve que fazer esse movimento. Trump estava atualmente fazendo grandes movimentos nos Estados Unidos. Bin Salman estava a caminho de mover meio quintilhão pelos impérios do Oriente Médio em mídia social com sua conexão com as empresas subsidiárias mais ricas do mundo. Ele possuía a maioria das ações nos principais mercados de mídia social. Xi Jinping e Modi estão fazendo grandes movimentos em seus governos. A crise financeira global continua. No dia 14 de março, os mercados de ações da Rússia fecharão e também utilizarão disso até o dia 21 de março. É melhor sair das ações da bolsa agora antes do crash do mercado global e antes que eles façam o mesmo globalmente para redefinir o sistema financeiro que irá acontecer em breve. Escassez global de alimentos, combustíveis e bens. A escalada da guerra mundial está sendo agressivamente impulsionada por Biden e pela OTAN, porque os tiranos precisam de uma crise de escassez de alimentos para atingir os marcos de despovoamento global. Biden e OTAN não querem paz na Ucrânia. Eles precisam de uma guerra mundial para retomar sua agenda de despovoamento, que não atingiu os marcos de extermínio que esperavam com os vírus. Rússia cortará o fornecimento de petróleo do Ocidente. A insegurança alimentar está piorando já após a invasão russa à Ucrânia, à medida que os países começam a reter exportações e acumular commodities. Iraquianos famintos protestam contra a inflação de alimentos, enquanto autoridades culpam Rússia. O Oriente Médio está em um alvoroço com a inflação e a escassez de alimentos, que estão sendo atribuídos à Rússia. A Al Jazeera informou que os iraquianos empobrecidos explodiram em protesto nos últimos dias por causa de alimentos inacessíveis em meio ao conflito em andamento na Ucrânia. Na semana passada, o preço dos óleos de cozinha e da farinha dispararam nos mercados locais. O povo iraquiano está mais furioso do que nunca com isso. O governo iraquiano está desviando todas as maneiras possíveis para tentar reprimi-lo. Manifestantes supostamente se reuniram em uma praça central na cidade de Nassiriya, no sul, um ponto de inflamação dos protestantes anticorrupção que tomaram contra o país em 2019. O Oriente Médio é particularmente dependente das importações de alimentos e commodities da Ucrânia e da Rússia. O conflito está exacerbando os problemas com a cadeia de suprimentos e a política monetária corrupta, que já eleva os preços e causa escassez
antes já da invasão vem fazendo isso. A grande reinicialização da nova ordem mundial não se deixe enganar pelo fluxo de propaganda alegando que a guerra está acontecendo entre Rússia e a Ucrânia somente. Pelo contrário, é uma guerra entre tecnocracia e o resto do mundo. À medida que o modelo estatal de governança se desintegra, ele será substituído pelos líderes do mundo corporativo, bancos centrais, oligarcas e instituições financeiras privadas. Durante a interrupção da cadeia de suprimentos global, os sistemas financeiro e monetário também serão interrompidos, permitindo que os bancos centrais tenham poderes extraordinários para substituir a moeda por um sistema de moedas digitais. Moedas digitais exigem identificação digital. A identificação digital garantirá a renda básica universal e o racionamento de todas as necessidades vitais. Os governos se curvarão, a tecnocracia chegará ao poder e a grande reinicialização será concluída. Também não se deixe enganar pela preocupação humanitária entre os tecnocratas globais. Isso é uma farsa. Milhões de pessoas serão destruídas como vítimas necessárias para provar suas alegações de conquista global. A proibição do SWIFT da Rússia impulsionará o comércio, não o dólar. Separar o país do sistema global de pagamentos provavelmente expandirá o comércio em moedas nacionais. A desconexão dos bancos russos do sistema SWIFT de pagamento impulsionou o comércio entre a Rússia e a Turquia nas moedas nacionais dos países, de acordo com a Assembleia de Exportadores da Turquia. Apesar das sanções e restrições contra a Rússia, as exportações de liras turcas aumentaram quase 100% em fevereiro deste ano, disse a União Nacional dos Exportadores Turcos na última sexta-feira, conforme citado pela agência de notícias. A organização também disse que a proibição do SWIFT não teria impacto no fornecimento de produtos agrícolas turcos à Rússia, embora atrasos no pagamento sejam possíveis. Rússia e Turquia assinaram um acordo sobre liquidações e pagamentos em todas as moedas nacionais em outubro de 2019. Espera-se que a Turquia expanda sua infraestrutura para aceitar transferências eletrônicas via MIR, a alternativa russa ao SWIFT, e se conectar com bancos e empresas ao sistema analógico de mensagens financeiras do Banco Central da Rússia para fornecer uma alternativa ao Visa e Mastercard, que atualmente estão restritos ao uso na Rússia. Em fevereiro, a Rússia foi desafiada como uma onda de sanções consolidadas dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Entre outras finalidades impostas ao país por sua operação militar na Ucrânia, seu sistema financeiro, exportações de energia e reservas cambiais foram alvos. 7 bancos russos foram separados da rede SWIFT, negando-lhes efetivamente acesso aos mercados internacionais. Todos nós temos papéis iguais a desempenhar. O meu é como um servo poeta. Seu, como outra coisa, nem mais nem menos. Então, louvar a Cristo é louvar a todos nós. O que nos torna mais fortes, paz global igual prosperidade global. Israel e Ucrânia sob controle, Irã e Líbano sob controle, Estados Unidos sendo mantido em xeque, Reino Unido e União Europeia sob controle, Rússia jogando policial global, tem mísseis hipersônicos apontados para todos em todos os lugares ao redor do globo, controle de governos, controle de tribunais, mídia de controle. É assim que veremos a prosperidade. Com a mesma ameaça permanente de guerra, é vontade de entregá-lo em qualquer lugar para qualquer uma vez terminado. E o ponto de transição possa passar, os militares possam recuar, mas até então eles estão infiltrados em toda essa economia global. Após o 11 de setembro, após a primavera, foi escolhida no hemisfério norte por causa de milhões que serão deslocados refugiados globalmente, mas principalmente em nações mais desenvolvidas do G7 e aliados à interrupção
será tão grande que forçará os governos e as nações do G7 a se aposentar. Tudo isso exige uma liderança moral e limpa, uma liderança humana. Então, os velhos rostos políticos, que foram usados globalmente para jogar esse bode expiatório, estarão complicados. Será fácil de ver e óbvio. O mesmo com a conversão de crédito digital criptográfico do dinheiro eletrônico fiduciário. Claro que vai passar, é questão de tempo. É claro que a África tem nações mais ricas do planeta. É claro que o Vietnã, Venezuela, Iraque, Irã, Afeganistão também são extremamente valiosos devido aos seus recursos naturais soberanos. É claro que as nações do G7 estão super alavancadas e precisam de reconciliação, desvalorização. É claro que a Terra está sendo colonizada e está em transição. Um punhado de luta pela liberdade e está indo para conseguirmos essa segurança, esse grande lava-jato universal. Bom, meus amigos, certamente passamos por uma grande transição. O irmão Danilo Sérgio acredita nessas notícias, e aos irmãos que, infelizmente, não podem ver essas transições e também não acreditam nisso, e não acreditam nessas transições, eu lamento, mas vou continuar aqui falando enquanto isso for possível, até que estejamos concluídas todas essas etapas globais, pois gradativamente nem tudo é dinheiro nesse momento, meus amigos. Antes disso existe uma transição, antes disso existem procedimentos e eventos, e desde que eu comecei o meu canal até hoje eu ainda continuo com a mesma posição, voltada a uma grande realização de tudo isso, mas voltada também ao que é concebível no momento. E diante dessas informações, eu considero a todos aqui, inclusive a mim, somos pessoas bem posicionadas. Se vamos ao encontro com essas informações ditas em confronto pelo mundo todo, porque eu confronto essas informações, eu rebato, tenho as mesmas dúvidas e questões que os meus amigos aí que comentam, eu sempre estou vendo, mas fortemente estou confrontando tudo isso, conversando e aguardando um mundo melhor sobre todas essas questões e eventos. Foi-nos dito para não se apegar a datas, e sim aos eventos. E eu acredito que isso é o mais correto. Isso não é um bilhete de loteria premiado, nunca foi. É uma posição global e econômica que está prestes a acontecer diante de uma virada de chave aí que ocorreu nesse 2022 e observaremos isso a partir dos dias. Acredito que as próximas semanas serão decisivas sim para esse grande culminar e vários outros eventos. Não sei se haverá liberação, logicamente que não, mas não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós veremos mesmo quando tiver a cada um acesso às suas notificações. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Continue se inscrevendo, me dando uma força para que meu conteúdo continue sendo indicado pela plataforma. Graças a Deus vem sendo bem aceito o meu conteúdo. A gente vem achando uma maneira de se comunicar através dessas questões tão polêmicas. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos. Eu volto amanhã com novidades. Faço um convite especial a todos vocês que quiserem voltar e observar essas notícias que diariamente eu passo. Sejam sempre bem-vindos. É uma alegria do meu coração. Eu oro por todos. Muito obrigado sempre. Que Deus abençoe, amigos. Tchau, tchau. E até amanhã, se Deus quiser.